tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito recorrente, que é reconhecimento profissional do professor de música. As pessoas falam para mim assim: Cristal, eu sou professora de educação musical, sou professora de música e eu sempre tive um grande problema com relação ao meu reconhecimento profissional. Meu maior sonho era ser reconhecido profissionalmente. E eu vou dizer para você que existe um motivo, um fato histórico que fez com que nós, professores de música, nos sintamos assim um profissional menos reconhecido do que os outros, por exemplo, né? Você nunca vê um professor de matemática tendo que justificar o porquê o trabalho dele é importante dentro da escola, um professor de português, um professor de geografia, até mesmo um professor de educação física. Por que nós, professores de música, não temos esse reconhecimento e temos que ficar justificando a importância desse trabalho o tempo todo? Eu vou dizer que historicamente, em 1971, quando o presidente, então, naquela época, o Emílio Garrastazu Médici, assinou a lei de diretrizes e bases que retirava a educação musical como disciplina do currículo escolar. Foi aí que tudo começou para nós. Você pode imaginar em 1971 a comoção que isso deve ter causado nos professores de música, de educação musical, que davam aula naquele período. O quanto isso deve ter sido difícil para essa geração de professores que vinha há um tempão fazendo um trabalho, há quase 30 anos, fazendo um trabalho de educação musical, naquela época ligado ao chamado canto orfeônico. E esses professores, com essa lei, tiveram as suas atividades interrompidas. As aulas de educação musical foram substituídas pelas aulas de educação artística. E a mensagem subliminar que tinha com a retirada da educação musical do currículo escolar, qual era? Música não é importante e música não é mais importante do que as outras linguagens artísticas dentro da educação. E aí foi que o nosso problema começou. Isso já faz, nessa brincadeira já faz 50 anos. Então são 50 anos que não existe educação musical incluída no currículo escolar como disciplina, como era antigamente. E aí a educação musical passa a ser um conteúdo que deve ser abordado nas aulas de artes ou de educação artística no passado e agora de artes, e é um conteúdo que deve ser dado. Aí você imagina como que isso refletiu na nossa sociedade. Então nós tivemos, com a saída da educação musical do currículo escolar, nós tivemos um desmantelamento enorme dessa cadeia de educação, né, voltada para a música. Então você imagina que os conservatórios, que tinham todo um papel de formar os professores, de regular a atividade desses professores, de supervisionar a atividade desses professores, de treinar esses professores para darem aula nas escolas, eles acabaram perdendo a sua função nesse sentido. E hoje a gente tem os conservatórios muito mais voltados para as aulas, para o ensino médio, por exemplo, técnico em música, muitos conservatórios podem dar. E quando não fazem esse trabalho, eles acabam se igualando às escolas livres de música, que fazem um trabalho que não está mais voltado para a supervisão do MEC, como era antigamente na escola. Mas assim, psicologicamente para nós, o que aconteceu com o professor de música foi o primeiro golpe, né? O primeiro golpe acontece aí, quando a música é tirada da escola. E quando a música é tirada da escola, o que acontece com os grupos que as escolas tinham? As escolas tinham muitos corais, tinham muitas fanfarras, tinham as suas bandas, né? Banda marcial, e
tinha muita atividade musical, que se preparava na época dos desfiles, então tinha-se muita atividade. Isso tudo foi desaquecendo. E aí faz 50 anos que não se tem a educação musical na escola. Então a música, quando ela chega para a sociedade como um todo, ou ela chega através de um professor particular, ou de uma igreja que ensina música, porque hoje as igrejas fazem um papel super importante, né, de ensino de música para as pessoas, já que a escola não faz, então as igrejas estão fazendo, né? São poucas as escolas que têm o professor de educação musical, ou seja, o professor que dá aula de artes na escola, formado em música, ele acaba fazendo um trabalho de educação musical. Mas o professor de artes, que é formado em artes visuais, ele não tem como fazer muito trabalho de música na escola. Aí acaba fazendo com que ele dá aula sobre música, mas ele não dá aula de música. Isso também atrapalha a compreensão que a sociedade vai tendo como um todo sobre o que é estudar música e qual a importância do professor de educação musical dentro da escola e das atividades musicais dentro da escola. Então, a gente tem que pensar assim, que a gente tem coordenadores das escolas que nunca estudaram música. Por gerações, faz 50 anos, gente, que isso aconteceu, né? Foi em 1971, nós estamos em 2020. O ano que vem faz 50 anos. Então, os coordenadores não tiveram aula de música na escola, os diretores não tiveram aula de música na escola, os teus colegas não tiveram aula de música na escola, e você provavelmente tem o trabalho com música, mas porque você acabou estudando música ou por outras vias, ou na igreja, ou porque a família tinha muita vontade que você estudasse, tinha uma cultura diferenciada, então você acabou tendo o curso de formação, foi fazer a sua licenciatura plena em música, foi fazer o seu curso de educação artística com habilitação em música, quando era dessa forma que se ensinava. Então, com isso a gente foi sofrendo vários golpes e com essa diluição da importância das artes e, consequentemente, da música na escola, a gente acabou tendo um problema de reconhecimento profissional dentro da própria escola. Então, todos os professores das outras disciplinas são muito importantes, mas música, não. Então é assim, o professor de matemática faltou, vai ter que dar reposição de aula. Pode ser na aula do professor de música? Você pode me ceder a sua aula para poder fazer a reposição de matemática? Quantas vezes eu já não ouvi isso? Então eu vejo, né, que a gente tem essa realidade que é muito dura para nós professores, mas eu também tive a oportunidade ao longo desses anos, e eu estou falando de reconhecimento profissional para vocês, mas eu me sinto uma profissional reconhecida na minha área, né? E como eu construí esse reconhecimento, eu queria dividir um pouco com vocês. E eu quero mostrar para vocês uma experiência que eu tive. Como eu tive a oportunidade de trabalhar em vários setores, né? Eu trabalhei em ONG, dei aula em igreja, trabalhei em ONG, trabalhei em escola pública, em escola particular, já fiz de tudo, né? Como todo bom professor de música, como todo músico, você acaba fazendo de tudo. Toquei em barzinho, toquei em estúdio de gravação, já fiz um pouco de tudo, né? Tive uma atuação como concertista, então a gente vai construindo, vai vivendo, vai fazendo sempre naquele, e fui acabar caindo numa multinacional que me deu muitas oportunidades de viagem, de conhecer outras estruturas educacionais em termos de música ao longo dessa minha trajetória. E aí eu me lembro que, assim, uma das primeiras viagens que eu fiz uma viagem para conhecer um festival de jazz escolar, um festival escolar de jazz na cidade de Ottawa, no Canadá. Então eu cheguei lá com a minha experiência daqui, e eu me deparei com uma estrutura incrível, né? Com as crianças vindo para mostrar, os adolescentes, né? Vindo para mostrar a sua produção musical, o que a sua banda ia fazer nesse festival,
com performances de jazz assim primorosas, tocando instrumentos lindos, incríveis, de boa qualidade. E uma das atividades desse festival era assim, eles tinham que fazer várias avaliações, os jurados iam, assistiam a banda tocar, dos alunos, eles tocavam para esses jurados. Depois, no outro dia, eles iam para uma banca, para uma sala, onde os jurados apresentavam uma partitura para esses alunos e eles tinham que tocar, eles tinham meia hora para olhar a partitura e para, enquanto banda, tocarem juntos. Então, era leitura à primeira vista. Eu quase fiquei de queixo caído, porque, nossa, né, os alunos ainda, além de ter uma banda com uma qualidade incrível de performance, ainda tinham que fazer o trabalho da leitura à primeira vista. E depois tinha, para os solistas da banda, tinham provas dos melhores improvisos, as melhores improvisações. Vocês sabem que o jazz conta muito com essa coisa da improvisação. Eu fiquei absolutamente assim, de queixo caído. Falei, meu Deus, nós estamos há quantos anos-luz disso acontecer, né? Não que eu acho que a gente tenha que fazer apresentação de jazz, não é isso, porque eles têm isso como música deles lá. Eles têm essa coisa do jazz muito forte na cultura popular lá no Canadá. Mas, assim, a gente está muito distante disso aqui no Brasil, né? De fazer, por exemplo, uma prova prática num festival escolar, onde os alunos tenham que ler partitura, onde eles tenham que improvisar, muito diferente do que a gente tem como realidade. Mas isso não quando eu voltei para o Brasil, eu voltei, claro, que maravilhada com isso, mas, por incrível que pareça, isso não me desmotivou a trabalhar com educação musical no Brasil. Pelo contrário, isso me motivou, porque eu acho que a gente tem esse povo maravilhosamente musical, criativo, né, que tem um relacionamento com a música muito particular, porque lá eles têm esse relacionamento com a música muito dentro da escola, mas nós temos um relacionamento com a música que foi cortado dentro da escola, né, várias gerações. Nós somos os poucos professores que somos poucos, né, os professores comparativamente ao número de escolas que a gente tem, acho que são mais de 130 mil escolas no Brasil, públicas, né, e imagina, 45 milhões de estudantes hoje estudando, e são pouquíssimos, é uma porcentagem bem pequena, acredito, dos alunos que estudam música no Brasil, que tenham professores como eu, como você, que está aí lutando para dar aula de educação musical na escola. E eu falei, meu Deus do céu, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu sei que a gente não pode fazer muito, a gente não faz muito, a gente faz o que está ali em volta, mas se a gente conseguir fazer um pouco do que está em volta, já é uma grande coisa, né? E eu acho assim que um grande fator do sucesso deles lá é que tem realmente essa estrutura incrível. Eles dão aula numa escola linda, com material, com instrumentos maravilhosos, os professores com uma super formação e com todo o apoio, né, da sociedade, do governo, de todo mundo, para poder fazer um trabalho legal. Aí quando eu vim para o Brasil, que eu ainda vim estimulada, falei que a gente um dia que talvez eu não veja isso, eu não vou ser uma professora que vá ver isso, talvez eu nem veja a educação musical ter retornado para a escola, como eu acho que devia ser, na educação básica. Mas eu quero fazer a minha parte, porque eu acredito nisso, porque eu sei o quanto a música foi importante para a minha vida, né? E o quanto eu acredito na música como uma ferramenta incrível na construção das pessoas, na construção de uma sociedade. E aí eu tive a oportunidade também de visitar outros lugares, porque aí o pessoal falava para mim, quando eu contava essa história, o pessoal falava assim para mim, Cristal, mas você foi para um país de primeiro mundo, Canadá, o Canadá é um país de primeiro mundo, mas eu tive a oportunidade de ir para outros países de terceiro mundo. Um dos países que eu já tive a oportunidade de conversar com vocês que eu tive foi na Hungria, que erradicaram na época, na década de 90, quando eu fui, já faz muito tempo, eles erradicaram o analfabetismo musical. E qual eram os instrumentos? Os professores não tinham um instrumento para dar aula, eles cantavam, era na voz, então eles tinham uma formação musical super poderosa, né, super forte, para que eles pudessem realmente dar aula
usando como instrumento principal a voz e o corpo. Então eu tive a oportunidade de ver isso. E é impressionante a qualidade que a gente vê lá, o trabalho. E tive na Colômbia também. E na Colômbia eles têm, imagina, até o Ministério da Banda eles tinham. E na Colômbia eles trabalhavam com educação musical e vi muitas bandas sinfônicas de crianças tocando. E eles fazem um trabalho muito bonito lá, porque eles começam com um trabalho de pré-banda, através da flauta doce e com instrumentos de pequena percussão. E eles têm arranjos maravilhosos, professores incríveis, trabalham com flautas todas da família, soprano, contralto, tenor, baixo, depois aí vai indo e vai formando as bandas, um negócio muito legal. E a gente tem essa possibilidade, porque imagina a gente com essa meninada aqui, que trabalha com a questão da percussão corporal, da improvisação. A gente tem a nossa música popular brasileira, que é incrível, maravilhosa, a nossa música folclórica, que é incrível, maravilhosa. Nossa, o quanto não dá para fazer. E aí eu vejo que esses exemplos, né, que eu tive ao longo da minha carreira, não só agora, mas enquanto eu vim crescendo como pessoa, que desde os 14 anos da aula, quantas possibilidades eu tive de aprendizado e de olhar. E uma coisa muito importante que eu tive na minha carreira foi foco, né? Eu nunca fiquei pulando de um galho para o outro, não. Sempre trabalhei com música e sempre tive uma relação com a educação musical. Então, desde os 14 anos, nunca houve um ano que eu não tenha dado aula e um ano que eu não tenha tocado em público, nem que tenha sido para um público de 10 pessoas em casa ou na casa de um professor e tal. Então, essa coisa do foco é muito importante, da gente não perder esse foco com relação ao nosso trabalho. E sempre acreditei muito na educação musical. E aí, uma coisa que eu acho assim que é impressionante, né? Que esses depoimentos que eu estou dando para você, de conhecer em outros lugares, também faz com que eu me lembre de projetos incríveis aqui mesmo no Brasil, né? De gente que trabalha com crianças que estão em situação de vulnerabilidade, de risco, e que fazem trabalhos lindos, trabalhos corais, trabalhos com flauta doce, trabalho com orquestra, né? Porque a gente tem essa possibilidade de fazer. Agora, você imagina se a educação musical tivesse realmente dentro da escola. Então, o que eu percebo é que, além de dar, que a saída, né, para nós, professores de educação musical, para termos o nosso trabalho reconhecido, é entender o seguinte, entender esse nosso processo histórico, de qual foi o momento, né, que esse problema nos atacou, né, nós somos vítimas ainda dessa lei de 1971, e qual é o maior problema, né, que a gente pode resolver com relação a essa questão do reconhecimento da nossa atividade profissional. É que não adianta a gente querer que as pessoas reconheçam um trabalho que elas não compreendem, que elas não têm a menor ideia do que seja. Então, além de ensinar os nossos alunos na sala de aula, eu sempre me ocupei, e acho que isso fez muita diferença na minha trajetória como professora e no meu reconhecimento como professora, eu sempre tive que ensinar os meus alunos, né, e educar os pais com relação à parte da questão musical, né? Eu ensinava música para os meus alunos e ao mesmo tempo eu estava educando os pais, a escola e os meus colegas com relação ao meu trabalho. E não numa postura de cobrança, mas numa postura de contribuir e de compartilhar a alegria que é ensinar. A alegria que é fazer música, porque afinal de contas, por que a gente faz música, por que a gente ensina música? Porque a gente sabe do quanto é importante para a nossa felicidade, para a nossa realização como pessoa, o quanto essa atividade traz alegria, o quanto essa atividade nos trouxe crescimento pessoal, independente do nosso reconhecimento profissional ou não.
porque eu não conheço um professor que resolveu estudar música porque queria ficar rico, por exemplo, né? A gente estudou música porque a gente queria trabalhar com educação musical, a gente também, ou ser músico, ou trabalhar com educação musical. Eu sei que a grande maioria pensa, quando a gente é muito jovem, os alunos pensam assim, eu quero ser músico porque eu quero ser famoso, eu quero tocar no rádio, né? Aí depois, daqui a um tempo, eles já começam a ver que a lida é complicada e acabam entrando na história de dar aula, não por uma vocação relacionada à educação musical, mas por uma necessidade. Mas tem muitos dos professores que resolvem estudar música porque querem ensinar música, porque querem compartilhar, porque não existe coisa mais maravilhosa do que compartilhar aquilo que a gente sabe com os nossos alunos e vem neles a mesma alegria que a gente sente quando faz o trabalho. E aí eu gosto muito de contar uma história que eu acho que ela ilustra bem a situação da gente como professor de educação musical nas escolas, que busca tanto ter o nosso trabalho reconhecido e na verdade às vezes não tem. E eu vou dizer para você que não tem. Por quê que a gente não tem? Porque tem uma história que eu gosto de contar, que é a história do pato e da galinha. Todo mundo sabe que o ovo do pato é grande e é mais nutritivo que o ovo da galinha. Mas ninguém consome ovo de galinha. Todo mundo consome o quê? O ovo do tal... Desculpa. Ninguém consome o ovo do pato. Todo mundo consome o ovo da galinha. Mesmo sabendo que o ovo do pato é maior e mais nutritivo que o da galinha. Aí, por quê? Porque a galinha, quando põe o ovo dela, ela faz um estardalhaço, ela cacareja para todo mundo saber que ela botou um ovo. E o pato, embora tenha um ovo maior, mais nutritivo, ele põe ali escondidinho e quietinho, ninguém sabe que ele botou o ovo. Então ninguém conhece o trabalho dele. A gente, como professor de educação musical, às vezes é um pouco pato, sabe? Eu aprendi com o tempo que a gente tem que ser mais galinha do que o pato. Então, o que eu vejo é justamente avaliando, né? Eu fiquei pensando assim, em que momento eu comecei a construir o meu reconhecimento profissional? E eu começo a dizer para você que foi lá atrás, desde o começo. Eu lembro que quando eu fui dar aula numa escola e a diretora me olhava com aquela cara assim, lá vem essa menina aí dar aula de educação musical na escola, né, dar aula para os adolescentes. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz e que pegou super bem, que todo mundo gostava, e depois eu acabei fazendo isso mais vezes em outras escolas que eu trabalhei também, foi fazer um painel mensal. Eu fazia um painel bonitão, assim, com cartazes, né? Na época eu usava cartolina, giz de cera, cola, purpurina, que é o que eu tinha lá atrás no começo. Então o que eu fazia? Eu fazia um cartaz mostrando assim, fazia um painel dizendo o que eu ia trabalhar de música naquele mês. O que eu ia ensinar para os meus alunos? Olha, esse mês vocês vão trabalhar com esse conceito. Às vezes era propriedade de som, altura, então ia trabalhar com timbre, ia trabalhar... Eu sempre falava o que a gente mostrava, assim, o que ia ser trabalhado, o que era legal trabalhar, e eu punha lá como se fosse um mural. Tanto para os professores, na sala dos professores eu punha uma folhinha de sulfite. E na sala, no mural da escola dos alunos eu punha um cartaz. E eles iam lá olhar. No começo eles não davam muita bola, mas depois eles começaram a dar bola para isso. E foi assim que eu comecei a chamar a atenção. É claro que vai ter aquele professor que fala assim, olha ela, querendo aparecer, querendo mostrar serviço. E é isso mesmo que você quer. Que bom, tá dando certo, eu tô querendo aparecer, tô aparecendo, tô mostrando serviço, porque eu quero mostrar mesmo meu serviço, eu quero mostrar a coisa tá querendo agradar a diretora? Tô querendo agradar a diretora, agradar os pais, os alunos, os professores, eu quero agradar todo mundo e principalmente a mim.
né? Porque a gente tem que querer que a coisa realmente funcione. Outra coisa que eu fiz que também dava muito certo, além desse painel que eu fazia na escola, eu mandava um bilhete para os pais, um texto, dizendo da importância da educação musical e da importância daquele conteúdo que eu estava trabalhando para os alunos, o que eu ia trabalhar com eles naquele mês. Então eu mandava para os pais e era muito interessante porque alguns pais, nem todos liam, claro, mas os que liam começaram a se aliar a mim também nesse trabalho da educação musical. Uma outra coisa que eu fiz também é levar nas reuniões pedagógicas de professores exemplos de coisas que tinham sido realizadas em outras escolas. Então, até quando eu viajei, que eu tive a oportunidade de viajar, eu fui para algumas escolas mostrando videozinhos do que eu tinha visto fora, né? E dos paralelos que a gente podia fazer com as atividades aqui. E era muito interessante porque os professores, tudo que vem de fora, né? Todo mundo ficava muito interessado em saber. E hoje, a gente tem, que naquela época ainda não tinha toda essa internet que a gente tem hoje, hoje a gente tem as coisas que acontecem no YouTube. Então senta lá, faz uma pesquisa de coisas que estão sendo trabalhadas em outras escolas ou fora do Brasil, que você pode levar para ilustrar a importância do seu trabalho, do que você consegue, do que as escolas conseguem realizar fora. Eu lembro que uma vez eu mostrei uma apresentação de uma banda, de bandas, várias bandas, lá dos Estados Unidos, de fanfarra, de bandas escolares, e de como que elas eram apresentadas nas quadras da escola, como é que funcionava aquilo, o quanto que a educação musical era importante. Então eu sempre mostrei essas coisas, esses exemplos. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena mostrar são as pesquisas atuais, porque assim, uma coisa é a gente falar dos países que têm educação musical, dos países desenvolvidos, daqueles que nem são tantos, mas que têm educação musical e que conseguem, através da educação musical, falar de coisas importantes para a sociedade, como cidadania, organização, criatividade, conhecimento, treino, performance. Quer dizer, quanta coisa a gente consegue passar através da música, né? Coisas que passam, que saem naturalmente por causa da questão da educação musical. Mas além disso, hoje a gente tem a ciência, tem aí a neurociência, falando que a educação musical é importante porque é uma atividade que trabalha com os dois hemisférios do cérebro e com isso você consegue ter conexões neurais muito mais efetivas que ajudam na inteligência. Bom, tá aí a neurociência falando, tá aí as ciências sociais falando que o trabalho da música tira crianças em estado de vulnerabilidade, de risco, de uma situação ruim, faz com que as crianças sejam mais criativas, mais disciplinadas, mais felizes, mais orgulhosas, com autoestima em dia e tal. Então a gente tem aí um monte de coisas da ciência explicando. O Gardner lá falando até da inteligência musical como uma inteligência tão importante quanto a lógico-matemática, quanto a linguística, quanto a inteligência espacial. Então olha quantas coisas a gente tem cientificamente que as pessoas não sabem e que a gente, como professor de educação musical, pode levar esse conhecimento para as pessoas, para os pais, para os alunos, para os diretores, para os coordenadores, porque você imagina, né? Eu como professora de educação musical, às vezes eu me sentia tão frustrada, porque a coordenadora falava que você não tem nada para falar para mim, ela falava, não entendo nada do que você faz. Então é assim que eu comecei a querer ensinar, além dos alunos, também proporcionar informação para as outras pessoas. E eu acho que isso é muito legal, né? Se você consegue fazer, que nem eu fazia sobre o que eu estava fazendo, dava uma satisfação com os painéis, com os bilhetes que eu mandava para os pais, mas também mandava textos a respeito dessas questões, dessas evoluções que estão acontecendo com relação às descobertas que a música pode trazer, as descobertas
sobre o que a música pode trazer de benefício para as pessoas, né? E é claro, as apresentações internas dentro da sala, para os alunos se exporem, para os alunos cantarem, tocarem, as apresentações que eu podia fazer, às vezes para a diretora, às vezes eu chamava a diretora, ou a coordenadora, ou um colega que tinha um assunto correlato, que estava falando, professor de geografia estava ensinando música, falando sobre, sei lá, sobre Portugal, e eu ensinava uma música portuguesa, eu chamava o professor para vir cantar. Então essa coisa desse envolvimento afetivo misturado com essa coisa das informações, das coisas que são realmente relevantes as pessoas entenderem, e aí vão tomando conhecimento do que o que a gente faz é importante. E eu acho que a partir do momento que a gente faz diferença na vida das pessoas, com as apresentações, com as reuniões pedagógicas, né, de levar as informações para os professores, com as reuniões de pais, de apresentar as crianças, né, eu acho que são muito importantes. E uma coisa muito legal que mais recentemente eu passei a fazer, que é a coleta do depoimento dos alunos com relação ao trabalho e do depoimento dos pais depois de uma apresentação, sabe? Essa coisa maravilhosa que a gente tem hoje, que é o celular, que você pode gravar esses depoimentos e depois você juntar tudo e mostrar, porque isso tudo vai fazendo com que as pessoas vão acreditando. E o reconhecimento vem porque elas aprendem com você, vem porque você também dá protagonismo para essas pessoas, no sentido de que você faz as apresentações dos alunos, ajuda os outros professores, isso tudo vem. Então, essas dicas que eu dei de como a gente conseguiu o reconhecimento, ela parte assim, que em primeiro lugar você tem que se reconhecer como uma peça chave e importante dentro desse contexto educacional, por mais que as pessoas digam que não é. Por mais, às vezes, que tentem te convencer de que a música não é importante ou de que a sua atividade não é importante. Então, primeiro você tem que acreditar no que você está fazendo. Segundo, os teus alunos têm que acreditar em você. Terceiro, os pais dos teus alunos têm que acreditar, têm que reconhecer o seu trabalho. A escola vai reconhecer. A partir do momento que se você acredita, os teus alunos reconhecem, os pais dos alunos reconhecem, você pode ter certeza que a escola vai reconhecer. E quando a gente conseguir mostrar isso para mais gente, a gente vai conseguir trazer a educação musical para dentro da escola com um grau de reconhecimento muito alto, e nessa levada você vai ser reconhecido também. Então, é fazer como a galinha, a gente tem que mostrar o trabalho da gente. E como quem diz que, minha mãe sempre dizia assim, a galinha de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então, ao longo do tempo da sua trajetória, você vai construindo, você vai conseguir esse reconhecimento. Eu consegui o meu reconhecimento, mas eu já dou aula há mais de 40 anos, né? E eu tô feliz com isso, porque eu construí tudo que eu construí, tudo que eu consegui porque eu trabalhei com foco, né? Então eu acredito que esse foco também é importante da gente ter. E com certeza, a gente como professor de música, a gente tem esse reconhecimento do nosso aluno, quando ele curte, quando ele faz uma atividade legal, quando a gente está trabalhando direito, isso vem, né? Mas a gente precisa mostrar, porque não vão chegar e vão olhar espontaneamente. É muito difícil, né? Mas eu acho que certamente você seguindo esses passos, você vai mudar a sua dinâmica. E eu falo que quando a gente muda a sala de aula, a gente muda a escola. E quando a gente mudar a escola, a gente vai mudar a sociedade inteira. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha curtido, né? E que você deixe lá a sua crítica, a sua colaboração. Se tiver algum assunto que você quiser conversar, eu estou à sua disposição. Tudo que você quiser, você entra lá no By Cristal Veloso, tanto no Facebook, Instagram, no meu canal no YouTube, e a gente vai trocando ideia, vai conversando, porque assim a gente vai trocando informação e vamos crescendo mutuamente. Eu cresço com vocês e vocês, espero, estarem aprendendo um pouquinho também com as minhas experiências. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!